Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital e também pelas nossas plataformas digitais. O nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aliás, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Um pequeno dispositivo surgiu como uma opção supostamente menos prejudicial à saúde do que o cigarro convencional. Com esse discurso enganoso e disfarçados por uma infinidade de sabores e aromas, os cigarros eletrônicos dão à primeira vista a ideia de serem uma boa alternativa, principalmente por parecerem, acima de tudo, inofensivos à saúde. Por terem uma aparência mais tecnológica e atrativa e não causar o odor do cigarro tradicional, os vaporizadores, como assim também são chamados, ganharam um espaço muito rápido, principalmente entre os mais jovens, sendo aceitos inclusive em diversos ambientes, principalmente em festas e eventos, reacendendo o debate sobre o tabagismo. Um dos assuntos de hoje do Pergunte ao Doutor é justamente esse, cigarro eletrônico e como ele pode impactar a sua saúde. Também vamos falar das doenças pulmonares, as famosas ITs, que já são bem conhecidas nessas épocas do ano. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica pneumologista, doutora Jamile de Assis Vieira. Doutora Jamile, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora, então, para começo de conversa, o que é o cigarro eletrônico? Bom, o cigarro eletrônico ele é um dispositivo que ele surgiu em meados de 2003, basicamente lá no mercado na China. Aproximadamente em 2006 ele foi introduzido na Europa e nos Estados Unidos com a intenção do mercado, do fabricante, de ser um dispositivo que ajudasse as pessoas que fumavam a conseguir parar de fumar. A gente sabe que a luta contra o tabagismo convencional, isso já vem há muitos anos, o tabaco, né, que é o responsável por diversas doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, o enfisema, ele, com o aumento cada vez maior, né, do consumo, uma forma de estratégia de fazer com que essas pessoas conseguissem parar de fumar era através de um dispositivo que, em teoria, não iria ter a queima, não teria o tabaco e diminuiria os riscos, né, dessas complicações que o cigarro convencional traz. Então, a tecnologia é que o quê? Ele é um dispositivo que ele é baseado com uma bateria, ele é carregado com uma bateria. Essa bateria faz com que um líquido se aqueça, esse líquido tem diversos componentes que vão estar ali dentro dele para fazer com que surja um vapor. Esse vapor, então, é inalado pela pessoa, né? E muitas vezes vários dispositivos possuem também a nicotina. A nicotina ela é a substância que é a causadora do vício. Então, uma pessoa que fuma um cigarro tradicional, ela está ingerindo uma quantidade de nicotina. O nosso cérebro, ele entende essa nicotina e ele abre mais receptores. Então, a pessoa cada vez fica mais dependente, porque ela quer fumar mais, porque ela tem mais receptores. Então, o cigarro eletrônico, que é composto de nicotina, ele iria meio que se ligar a esses receptores, iria diminuir um pouco a questão do consumo. Mas o maior problema que vem acontecendo é justamente o contrário. A gente está vendo que os pacientes, não os que fumam, acabam entrando no mundo do cigarro que antes não usavam, né? Então, é o maior problema atualmente, a nossa população mais jovem, né?
Bem, doutora, significa que quem usa o cigarro eletrônico ou algum outro tipo de vaporizador é considerado fumante? Sim, basicamente o cigarro, a composição do cigarro eletrônico, ele depende. Alguns cigarros não são compostos pela nicotina, mas a grande maioria sim. O cigarro eletrônico ele não é liberado no Brasil, a Anvisa não teve a sua liberação, então o comércio dentro do Brasil ele é um comércio ilegal. Então muitas vezes ele é vendido em porta de escola, em festas, e a gente não sabe ao certo o que tem naquela composição. Então a pessoa está inalando sem saber o que está inalando. E a presença da nicotina nesse líquido, ela faz com que crie essa dependência, né? Aumente essa questão dos receptores. Então, o paciente, sim, ele se torna um possível fumante do cigarro convencional, porque muitas vezes pode ter proporções até de 40% de nicotina na composição. E um cigarro normal é proporcionalmente de 1%. Então, é como se a pessoa tivesse fumado mais de uma carteira por dia. Então, acaba que numa noite, numa festa, ela fumou uma carteira, o equivalente. Isso faz com que ela tenha a chance 3 vezes maior de entrar para o mundo do cigarro convencional, porque ela vai ter aquela busca ativa pela nicotina, que muitas vezes só o cigarro eletrônico não vai trazer para ela. Então, sim, ela é uma possível fumante do cigarro convencional, e se ela utiliza o cigarro eletrônico com nicotina, ela é considerada um fumante, sim. Doutora, me diga uma coisa, a partir de que momento a pessoa torna-se dependente? A partir do momento em que ela fuma um cigarro com nicotina, ela já está ativando esses receptores. Então, naquele momento, o cérebro dela já foi acionado. Então, quanto mais ela fuma, os receptores eles vão se multiplicando numa proporção não regular. Ele aumenta muito mais. Então, a pessoa acaba querendo cada vez fumar mais e aí é onde a dependência se prolonga pela sua vida inteira, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica pneumologista, doutora Jamile de Assis Vieira. Estamos falando sobre o uso de cigarros eletrônicos, também conhecido como vaporizadores. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Fábio Cancelier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica pneumologista, a doutora Jamile de Assis Vieira. Estamos falando sobre o uso de cigarros eletrônicos. Bem, doutora Jamile, eu tenho aqui uma pesquisa que diz o seguinte: estudos recentes feitos nos Estados Unidos mostraram que, além da nicotina, as fórmulas continham até mesmo remédio para pressão alta, remédio para controlar o batimento cardíaco, remédio para quem tem epilepsia. Quem tem convulsão tinha antibiótico, ou seja, remédios feitos para serem tomados via oral. Doutora, qual o impacto disso quando inalado?
Basicamente, a substância, né, que é o diluente, que seria o líquido, que é o que vai fazer o vapor quando aquecido, ele é um componente à base de glicerol. Esse componente, quando ele é aquecido, ele se transforma numa substância que já é conhecida como uma substância cancerígena. Então, por si só, o diluente básico já é algo não saudável. Mas, como a gente não tem um controle, não tem uma fiscalização do que se colocam dentro desse líquido, já foram encontradas mais de 100 substâncias, dentre elas essas que você citou. O que acontece? Quando a pessoa ela inala a nicotina no nosso sistema ela vai causar o aumento da frequência cardíaca, ela aumenta a questão da pressão arterial, aumenta a questão de ansiedade, sintomas de euforia. Então, quando a pessoa fica intoxicada, ela vai ter todos esses sintomas colaterais, né? Então, a inalação de um produto que foi feito para usar via oral, com certeza o pulmão ele foi feito para respirar limpo e nem isso a gente tem. Então, quem dirá tu tá inalando substância que não foi feito para isso, né? Então, aumenta o risco de toxicidade, aumenta o risco de desenvolver doenças pulmonares. Nos Estados Unidos tiveram centenas de casos que aconteceram o quê? Foram inalados um óleo, que era um diluente de um composto da maconha, então era um cigarro eletrônico que tinha um composto da maconha mais um óleo. Esse óleo, quando entrou em contato no nosso pulmão, no pulmão de quem fumou, ele não se dilui, ele não se dissolve. Então ele basicamente criou uma barreira, não deixando acontecer a troca gasosa. Então essas pessoas tiveram insuficiência respiratória, tiveram que ser internadas, entubadas, houve várias mortes em pacientes jovens, que em teoria eram pacientes saudáveis que não teriam problema nenhum de saúde. Então o uso do cigarro eletrônico sem saber o que está sendo usado ali dentro, aumenta muito a chance de desfechos desfavoráveis de problemas pulmonares. Doutora Jamile, diante desses altos índices de consumo do cigarro eletrônico, podemos dizer que há uma epidemia de nicotina entre os jovens? Sim, bem provável que é isso que está acontecendo. Como antigamente era muito na moda fumar, era, né, o cigarro, o tradicional, era associado com questão de liberdade, aquela propaganda dos carros, aquela vida boa, né? Glamour, né? Glamour. Então, muito se vendia o cigarro com essa intenção de que fumar era chique, era bonito, basicamente. E por muitos anos foi se tentando combater essa visão, para dizer que realmente o cigarro ele faz mal, não tem nada de glamour em fumar, só te traz doenças que podem te levar à morte. E como o mercado começou a perder esses consumidores, né, as empresas começaram a ver que estavam perdendo no mercado, porque tivemos redução do tabagismo convencional nos últimos anos. A política pública brasileira ela funciona muito bem nesse quesito de leis, de promoção, de educação em fazer com que as pessoas parem de fumar. Então, o cigarro convencional teve a sua redução e empresas acharam uma forma de voltar a essa normalização do fumar através do cigarro eletrônico. Porque o objetivo é atingir os mais jovens, tanto que os cigarros eletrônicos eles são cheios de sabores, sabor de chiclete, eles são decorados, tem super-heróis. Então, qual é a intenção da empresa em vender alguma coisa que é para parar a pessoa de fumar, em fazer colorido, atrativo? É para atrair o público jovem, que é o público que vai criar uma certa dependência e ele vai estar no mercado consumindo por muito mais tempo. Então, como eles perderam aquele público mais velho que está já parando de fumar o cigarro convencional, eles acharam no público jovem essa forma de entrar no mercado novamente. Doutora, uma outra questão. Sempre se ouviu falar que o cigarro convencional existe o fumante passivo. No caso do cigarro eletrônico, também tem essa possibilidade, doutora? Sim. Basicamente, quando é feito o vapor, esse vapor ele acaba se disseminando pelo ambiente. Hoje em dia, né, nós temos leis no Brasil que proíbem fumar cigarro convencional em ambientes fechados. Só que não existe uma lei para o cigarro eletrônico, até porque o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Então, em teoria, ele não era nem para existir. Então, se fuma muito dentro de ambientes fechados. Hoje em dia, você vai numa festa, é vendido na porta do bar, é vendido na porta da festa. Então, aquelas pessoas que estão dentro de um ambiente fechado, inalando aquele vapor, juntamente com quem está fumando, pode sim desenvolver crises de
rinite, por exemplo, muito mais comum, né, via aérea alta, exacerbar uma crise de asma naquele paciente predisposto. Muitas vezes tem a contaminação por compartilhamento, então acaba se compartilhando muito o dispositivo. Então a saliva, a pessoa está gripada, está resfriada, está com Covid, acaba transferindo para o outro através do compartilhamento do cigarro eletrônico. Então as doenças transmissíveis e também as exacerbações de doenças crônicas, né, como rinite e asma. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica pneumologista, doutora Jamile de Assis Vieira. Falamos, aliás, nesses 2 blocos, sobre o uso do cigarro eletrônico. Mas a doutora, nesse finalzinho do segundo bloco, falou sobre as ites, e é sobre esse assunto que a gente fala no próximo bloco. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar então o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você.
bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica pneumologista, a doutora Jamile de Assis Vieira. Nos 2 primeiros blocos falamos sobre o uso do cigarro eletrônico e agora a gente vai falar então sobre as ites, doutora. Quais são as doenças mais prevalentes nessa época do ano? Sim, as ites nada mais são do que processos inflamatórios. Então, a rinite, a bronquite, são tudo processo inflamatório, onde basicamente a rinite acomete mais a nossa via aérea alta. Quando a gente inala uma partícula do ar ou um vírus, basicamente ele entra na nossa narina, ele provoca uma resposta inflamatória local, onde a gente vai ter uma produção excessiva de secreção, né, dando aquela coriza que fica escorrendo na nossa narina, a sensação de obstrução pelo edema que aquele vírus ou aquela partícula em quem é alérgico vai estar desencadeando, fazendo todo aquele quadro florido de uma rinite. A pessoa pode ter a rinite alérgica, pode ter a rinite por um quadro viral, então vai depender da causa para desenvolver esse quadro da ite da vida dela, né? Quadros de rinite também podem exacerbar bronquites. Bronquites são inflamações dos nossos brônquios, que são os canais que levam o ar para os nossos pulmões, né? Então, acumula muita secreção. Então, tem um processo inflamatório local. Essa secreção, ela vai fazer uma obstrução, então o ar tem uma certa dificuldade em passar. Então a pessoa tem aquela sensação de cansaço, de falta de ar, acorda muitas vezes à noite com o peito pesado, carregado, porque não consegue respirar adequadamente. E essa inflamação, então, além de ter a inflamação, nós temos a constrição desse brônquio. Isso seria mais classificado como uma bronquite. Pode ser uma bronquite, né, por um quadro de asma, uma asma alérgica, pode ser uma bronquite ou bronquiolite pós-viral, um quadro pós-infeccioso. Então, esses são os sintomas mais comumente acometidos no inverno pela questão da mudança brusca de temperatura. O clima frio, seco, favorece exacerbar essas doenças e também porque existem muitos tipos de vírus circulando nessa época do ano. O ambiente fechado, o aglomerado de pessoas favorece com que a transmissão viral aconteça. Então, o vírus pode ser o início do sintoma e exacerbar uma doença crônica, como uma asma ou uma rinite, dependendo de cada caso, né? Bem, doutora, volta e meia a gente acaba entrando, né, na questão do Covid, né, da pandemia. Nós passamos por um longo período usando máscaras por causa da pandemia. Esse hábito, ele pode ter afetado nossa imunidade de alguma forma? Na verdade, o uso da máscara, o que ela nos fez foi nos proteger contra a contaminação viral. Basicamente, nós temos mais de 200 tipos de vírus só no resfriado comum. Então, é aquele sintoma que a pessoa tem praticamente todo ano. Tá sempre com aquela coriza, aquele sintoma mais leve. Isso comumente acontece no resfriado comum. Com o uso da máscara, isso diminui. Então, como são partículas que ficam no ar, quando alguém tosse, alguém espirra, essa partícula acaba sendo inalada através do nariz, através da mucosa da boca. Quando você está usando a máscara, você está relativamente protegido. Então, acaba que tu não se contamina com tanta frequência. Como nós usamos máscara por 2 anos, tivemos muito cuidado com questão de higiene, lavagem de mãos, o consumo do álcool em gel. Então, basicamente, nós acabamos fazendo uma prevenção que era para ser sempre assim, só que nós acabamos só percebendo isso na pandemia. Muitas pessoas acabaram dizendo que não ficaram resfriadas durante 2 anos, tiraram as máscaras, nossa, agora eu estou resfriando o tempo inteiro. Né? Na verdade, não é porque está o tempo inteiro, é porque você não está mais usando a máscara. Então, a contaminação ela está mais frequente. Não foi a sua imunidade que ficou mais fraca. Na verdade, sim, o contágio. Então, o ideal é que mantivéssemos os ambientes ventilados, arejados nessa época do ano, evitássemos os aglomerados. Quando alguém está doente, deve sim usar a máscara, fazer questão de controle de higiene de mão, evitar visitar outras pessoas quando se está doente, sabe? Porque isso vai fazer com que evite a transmissão. Então, esse hábito da máscara, na verdade, é um hábito que deveria continuar quando se está doente, né? Não vai ser algo viável de todo mundo usar máscara sempre, mas você foi no ambiente hospitalar, você foi se consultar porque você está doente, sabe? Eu acho que isso deveria sim ser uma rotina, ter essa prática de usar máscara quando se está doente.
Bem, doutora Jamila, então, para finalizar nossa entrevista, doenças pulmonares podem ser prevenidas ou evitadas? O que podemos fazer para ficarmos longe das famosas ites, doutora? Sim. A prevenção é através da higiene, como foi comentado anteriormente. Então, higiene de mãos, a questão de quando tossir ou quando for espirrar, sempre com proteção através do antebraço, evitar espirrar nas mãos. Está gripado, está com coriza, higieniza a narina, joga o lenço descartável, evite ficar usando a roupa mesmo, né? Porque o vírus ele pode ficar presente na nossa roupa. Então, a gente com essas formas de manter uma higiene, a gente previne a contaminação. Evitar a forma grave da doença, essas sim são através da vacinação. A vacinação, tanto do influenza, que é a forma grave, né, a gripe no caso, a vacina ela previne de termos a forma grave da doença. É uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade, então principalmente nos grupos mais idosos, nas crianças, são grupos que são mais debilitados em questão imune. Então a vacinação se torna primordial, principalmente nesses grupos, mas na população em geral. A mesma coisa vale para a questão do Covid. A vacinação a gente viu, foi nítido, a fase pré-vacina e a fase pós-vacina. A quantidade de sequelas que as pessoas ficaram na fase pré-vacinação e o quanto isso diminuiu. Em termos de mortalidade, o quanto diminuiu pós-vacina. As vacinas são para evitar a forma grave da doença. Ela não evita que você fique doente, porque você vai pegar o vírus e vai adoecer, só não vai ficar grave. Vão ser sintomas mais leves, mais brandos. Também existem vacinas para proteção de pneumonias pelo pneumococo, né, que é um tipo de bactéria. Então, tem indicação em alguns pacientes cardiopatas, pacientes enfisematosos, né, com doenças asmáticos graves, doenças respiratórias graves, eles têm indicação desse tipo de vacina para prevenção da pneumonia pelo pneumococo da forma grave também. Então, vacina está aí no mundo há anos, basicamente nos mostrando justamente isso, evitar a forma grave da doença. Você vai adoecer? Vai, mas você não vai morrer pela doença, né? Essa é a intenção. Fica aí a dica da doutora Jamila, hein? Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica pneumologista a doutora Jamile de Assis Vieira. Falamos sobre o uso de cigarros eletrônicos e também falamos sobre as ites, né? E finalizamos aí falando também da importância da vacinação. Doutora Jamile, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui contigo. Doutora, parabéns e sucesso. Espero que essa seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Muito obrigada também. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.